Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista, e trago dicas, trago técnicas de pesquisa em genealogia para facilitar o encontro com o seu antepassado, para facilitar a busca pelo seu ancestral, para facilitar a montagem da sua árvore genealógica e o seu processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. Pessoal, antes de mais nada, é muito importante o seu like aqui no canal. Não só importante para mim, mas para o canal, mas também para muitas pessoas que procuram seus antepassados, que buscam montar as suas árvores genealógicas e conhecer a história de suas famílias. Então, deixando um like aqui, que é rapidinho, é 1 segundo só, você vai estar ajudando muito mais pessoas a descobrirem os seus ancestrais. E você vai estar ajudando a resgatar as memórias dessas pessoas esquecidas, para que elas contem suas histórias de vida fantásticas para os seus descendentes. Tá bom? Então é rapidinho, em 1 segundo você deixa um like aqui embaixo e vai ajudar muita, mas muita gente. Por favor. Gente, hoje eu vou falar para vocês aqui, eu trago para vocês, na verdade, 5 dúvidas principais sobre o processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. Para quem não sabe o que é esse processo de cidadania portuguesa e como a genealogia vai te ajudar nesse processo, eu vou deixar 3 vídeos que eu gravei aqui no início do canal, né? Aqui embaixo da descrição do vídeo, tá bom? Para vocês acessarem. Para quem não conhece ainda esse processo detalhadamente, vocês entenderem bem o que significa, tá bom? Mas, enfim, resumindo tudo, em 2015 o governo português abriu esse processo de cidadania para as pessoas que comprovarem que são descendentes de judeus sefarditas, de judeus perseguidos pela Inquisição de Portugal alguns séculos atrás. Então, se através da genealogia você conseguir comprovar que descende de um desses judeus, e milhões de brasileiros descendem, você pode dar entrada no seu processo de cidadania portuguesa, ok? E muitas pessoas conversam comigo todos os dias, eu tiro dúvidas das pessoas, e também eu acompanho as redes sociais. E eu listei para vocês aqui as 5 principais dúvidas que as pessoas têm com esse processo de cidadania portuguesa, tá bom? Então vamos lá. Primeira dúvida. Eu posso usar os documentos do Family Search como fonte no meu estudo genealógico? A resposta é sim, você pode usar sim, você deve usar os documentos do Family Search como fonte genealógica, que são os documentos, os registros de batismo, de nascimento, de casamento, de óbito, que estão lá no Family Search relativos ao seu ancestral. Então pode usar tranquilamente esses documentos, porque eles são fontes primárias, são fontes comprovadas, são fontes reais. E o que está lá no Family Search são as fotos dessas fontes. Então a comunidade israelita de Lisboa, nessa primeira parte do processo, onde ela vai emitir o seu certificado de pertença, de descendência sefardita, ela aceita sim documentos do site Family Search. Pode usá-los à vontade. Eu usei vários no meu estudo genealógico. Tá bom, gente? São documentos muito importantes. Usem à vontade. Segunda dúvida das pessoas, o que mais as pessoas perguntam assim, nas redes sociais, né? Com relação a livros, quais livros eu devo usar no meu processo, no meu estudo genealógico como fonte? Há um consenso entre muitos genealogistas, nós conversamos bastante, que você deve usar livros de 2015 para trás. Como o processo começou em 2015, então é interessante que você não utilize livros muito novos, de 2015 para cá, e sim livros anteriores a essas datas. E quais livros usar? Você não deve usar qualquer livro. Deve usar um livro reconhecido de genealogia ou de história, muito bem escrito, e principalmente livros cujas fontes, cujas citações já foram autorizadas, já foram reconhecidas pela comunidade israelita de Lisboa. Como, por exemplo, a genealogia paulistana, para você que é aí de São Paulo,
Para quem é aqui do Nordeste, por exemplo, aqui do Rio Grande do Norte, Velhas Famílias do Seridó, no roteiro dos Azevedos, a coleção Borges da Fonseca, que são calhamaços de genealogia incríveis, fantásticos, com várias famílias brasileiras presentes lá. Então esses livros de genealogia mais tradicionais você deve usar, e principalmente os livros já reconhecidos pela comunidade israelita de Lisboa. Esses livros podem ser encontrados em PDF também na internet, no site Archive, por exemplo. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição sobre o site Archive, como é que você pode encontrar livros em PDF lá e usar como fonte no seu processo, tá bom? Então, sobre livros é isso. Antes de 2015, e procura usar essas obras mais conhecidas, mais tradicionais. Terceira dúvida, uma dúvida muito comum das pessoas, extremamente comum, de vez em quando eu vejo ela nas redes sociais. O teste de ancestralidade. O que é isso? É um teste de DNA genealógico. Você faz um teste de DNA através de um laboratório, o próprio MyHeritage, o site do MyHeritage faz esse teste. O Genera, por exemplo, eu indico muito o teste do Genera, é um teste de muita confiabilidade. Foi o que eu fiz e me proporcionou resultados incríveis. Eu sou muito satisfeito com esse teste. Então você pode fazer esse teste de DNA para te ajudar na árvore genealógica, para você encontrar qual a origem dos seus ancestrais, porque o teste vai te dar também parentes que tiveram um DNA muito compatível, muito próximo ao seu, e você pode entrar em contato com eles e perguntar sobre os ancestrais que vocês têm em comum. Então o teste de DNA é fantástico, mas ele não serve como prova para o estudo genealógico. A comunidade israelita de Lisboa não aceita o teste de DNA genealógico como fonte. Ok? Quarta questão. A questão a respeito da metade do valor lá, do donativo que você paga à comunidade israelita de Lisboa. Gente, esse processo de cidadania portuguesa, a primeira etapa é o reconhecimento de que você descende de um judeu sefardita pela comunidade israelita de Lisboa ou do Porto. Nós sempre indicamos a de Lisboa porque achamos que o processo é muito menos burocrático por lá, ok? Então, nessa primeira fase do processo, você vai pagar um donativo lá, você vai dar esse donativo para a comunidade israelita de Lisboa no valor de 500 euros, ok? E as pessoas acham o seguinte, que eu faço o meu processo, mando para lá, para Lisboa, e os meus parentes já vão ter direito a pagar 50% usando o meu processo. Isso não existe. Você só vai poder passar o seu processo só vai poder ser usado pelos outros parentes quando o seu processo já estiver certificado, quando você já estiver com o seu certificado na mão. Aí sim, você pode autorizar demais parentes, demais familiares a usarem o seu processo como fonte. Então eles vão ter os processos deles bem simplificados. Então preste muita atenção, porque essa é uma dúvida muito comum das pessoas. E quem pode usar seu processo? Quais são os parentes que podem usar o seu processo? Seus pais, seus avós, seus filhos, seus sobrinhos, primos. Se você tiver, por exemplo, um bisavô em comum com outra pessoa, essa outra pessoa pode usar o seu processo na comunidade israelita de Lisboa, desde que você autorize, desde que você faça uma autorização formal, ok? Isso é bem importante também. E por fim, uma dúvida também muito comum, extremamente comum, as pessoas sempre perguntarem, até hoje perguntam: eu preciso de um genealogista ou de um advogado, de um escritório de advocacia para fazer esse processo? A resposta é não, você não precisa de um genealogista ou de um escritório de advocacia para fazer o processo. Você pode fazer absolutamente sozinho. Eu fiz sozinho e eu conheço várias pessoas que fizeram sozinhas também, que não são nem genealogistas nem trabalham em escritórios de advocacia. Então é comum escritórios de Portugal, principalmente, aqui do Brasil, oferecerem esses serviços, de fazerem todo o processo para vocês, desde a pesquisa até os trâmites lá no Ministério da Justiça em Portugal.
Você pode contratá-los tranquilamente, esse serviço, se você tiver disponibilidade financeira. É um serviço geralmente caro, né? Eu vejo as pessoas pagarem para esse escritório de advocacia valores que variam entre 5 e até 50 mil reais. Eu já vi gente pagar esse valor, ok? Então, é um processo caro se você for por eles, se você for contratar com eles. Se você tiver disponibilidade financeira, tudo bem, é justo que eles cobrem, que você pague e que eles agilizem lá o serviço para você. Na verdade, eles agilizam o serviço, o estudo genealógico, a pesquisa genealógica. O processo em si, lá no Ministério da Justiça português, eles não conseguem agilizar, tá bom? Fiquem bem cientes disso. Então, você pode fazer tudo sozinho, você pode fazer sua pesquisa sozinha. O nosso site existe para isso, o Genealogia para Iniciantes. Tanto aqui no YouTube como no Instagram, nós damos várias e várias dicas técnicas para você pesquisar, montar sua árvore genealógica, fazer o seu processo de cidadania portuguesa sozinho, tá bom? E eu escrevi um e-book também com o passo a passo de como você vai fazer o seu processo de cidadania portuguesa, desde de como você montar seu estudo genealógico, sua árvore genealógica, as principais dúvidas que você deve ter, como é que você vai enviar esse processo lá para a comunidade israelita de Lisboa, quais são os documentos que você vai precisar para dar entrada lá no Ministério da Justiça português, na fase final, no processo em si de cidadania portuguesa. Eu escrevi um e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, quem quiser essa ajuda, essa orientação e quem quiser economizar dinheiro, pode clicar lá e conferir, tá bom? E eu estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, sobre esse processo em si, tá bom? Deixa sua dúvida aqui embaixo, deixa seu comentário. Todos os dias eu entro aqui no YouTube, respondo as perguntas das pessoas, a gente conversa, a gente bate um papo e eu tento orientar da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.